Então, vamos começar agora a nossa aula de Teorema de Bloch, que é a segunda parte desse tema aqui, são elétrons e um cristal. O Teorema de Bloch se refere a cristais, ou seja, sólidos em que os átomos estão distribuídos de uma forma periódica, bem determinada, segundo uma rede de Bravell, ou uma rede cristalina, no caso mais geral, né? A gente está seguindo aqui o capítulo 8 do Ashcroft-Murphy. Não estamos seguindo exatamente o que está feito no nosso livro do Simon. Só pegando uma parte do Simon, ele diz uma coisa interessante, que é o próprio Felix Bloch, que foi o físico, que era um físico experimental e teórico simultaneamente. Ele disse uma coisa interessante sobre o teorema dele. Quando eu comecei a pensar sobre... E o teorema dele veio logo em seguida da equação de Schrödinger. Então, na verdade, ela é uma conclusão direta de você conhecer a equação dinâmica das ondas quânticas. E ele disse o seguinte, que quando ele começou a pensar nisso, ele sentiu que o principal problema que tinha, que é um problema que a gente já discutiu em aulas anteriores, é explicar por que elétrons conseguem, de alguma forma, ignorar os íons e passar direto por eles e andar por distâncias muito maiores do que a distância de separação atômica. A gente já viu isso, que o elétron anda muitas separações atômicas até esbarrar em alguma coisa que impede que ele siga em linha reta. E a conclusão que ele chegou é que, simplesmente fazendo uma análise de Fourier simples da equação de Schrödinger, ficou óbvio que as ondas associadas aos elétrons diferem muito pouco das ondas de elétrons livres. Um elétron livre é uma onda plana e o elétron em um cristal difere só por uma modulação periódica. E essa modulação periódica aqui que a gente vai ver logo em seguida. Então, eu vou começar enunciando o teorema e depois a gente trabalha em entender ele. O teorema diz o seguinte, que se você tem um hamiltoniano que é dado só de uma partícula, tá? Então um elétron só, que é dado só por uma energia cinética e um potencial, tal que esse potencial é periódico, ou seja, ele não se altera se você fizer translações por vetores de uma rede de Bravell, então os autoestados desse hamiltoniano podem ser escritos, não necessariamente vão ser assim, mas podem ser reescritos como ondas caracterizadas por uma onda plana com um número quântico k, que aparece aqui multiplicando, e multiplicados por uma função que tem essa propriedade. É uma função que tem a mesma periodicidade do potencial, tem a periodicidade da rede. E essa função, ela depende desse número quântico k, que apareceu aqui no termo de onda plana, e pode ter várias funções diferentes para o mesmo k. Então, dado um k, pode ter mais de uma solução. Isso é bem parecido com o que a gente vem fazendo em casos de, por exemplo, tight binding com mais de um orbital, em que você tem para cada k várias bandas diferentes. Esse n seria o índice de banda. Outra forma de dizer o mesmo teorema, não é muito difícil de provar que as duas formas são equivalentes, é dizer que se você fizer uma translação por um vetor da rede de Bravell num autoestado do hamiltoniano, para essa particular escolha de autoestados, esse pulo por um fator R-zão só te altera, só te dá um pré-fator, que é um número dado por R elevado a IKR, onde R é o vetor, qualquer vetor desse da rede de Bravell que você colocou aqui. Ok? Então, essa forma de escrever é equivalente a essa forma. Não é muito difícil de perceber, uma forma de perceber.
é só você jogar para o outro lado aqui esse pré-fator aí KR. Você vai ver que esse termo tem que ser periódico, né? Tem que ser idêntico. Então, significa que quando você muda o psi, ele te dá um elevado a mais IKR. Então, a onda tem essa cara aqui. Isso aqui seria desenhado aqui nesse eixo, por exemplo, a parte real da função de onda psi. Tá? A parte real da função de onda psi vai ser essa onda plana aqui, esse cosseno de KR, multiplicado por uma modulação periódica, que tem a mesma periodicidade da rede. Tá vendo aqui? Isso daqui, essa modulação periódica é determinada pelo U de K. E podem ter U's diferentes para o mesmo K. O mesmo comprimento de onda aqui do envelope, você pode ter diferentes modulações. Ok? Como é que a gente prova que isso é verdade? Não é muito difícil. Existem, na verdade, mais de uma forma de provar. Inclusive, é interessante estudar as diferentes formas de provar. Para abrir a cabeça, isso te dá interpretações interessantes, diferentes do teorema. Eu vou mostrar só uma prova aqui, que é uma prova um pouco mais direta. Essa prova é uma prova utilizando relações de operadores de álgebra linear de mecânica quântica. Pega o operador translação. O que o operador translação faz é o seguinte: multiplicado por qualquer função, ele transforma na função transladada por um vetor, que é esse índice do operador. Tá? E aqui, no caso, seria um vetor da rede de Bravais. Então, o que a gente tem é que se você tem Hψ, o operador translação operando nesse Hψ vai modificar tanto o H quanto o Ψ. Mas o H hamiltoniano é periódico, então, na verdade, ele não se altera em nada. De forma que você tem H de R, Ψ de R mais Rzão, que a gente não pode assumir nada sobre ele, a gente está tentando provar o teorema. Mas Ψ de R mais Rzão é o próprio T aplicado no Ψ. De forma que, se você comparar essa última linha com a primeira linha, o que a gente provou, no fundo, é uma coisa que vocês possivelmente já sabem, que sempre que um operador está associado a uma simetria do hamiltoniano, ele comuta com o hamiltoniano. Tanto faz o produto, a ordem desse produto. Isso aqui são operadores, no geral, não comutam, mas no caso específico de ser um operador de simetria do hamiltoniano, eles comutam. Além do mais, a aplicação consecutiva de dois operadores de translação tem que ser uma transformação trivial, afim, né? Então, você fazer a translação por R e depois por R', tem que ser igual a R' depois R. Repara que isso é verdade para translação, mas não para rotação, por exemplo, né? A gente sabe que rotação é um operador que não comuta. E mais que a translação por R e depois por R' tem que levar numa função de onda que seja Ψ de Rzinho mais Rzão linha. De modo que R comuta com R' e a aplicação consecutiva de R também é equivalente a um outro operador de translação pelo vetor R mais R'. Então, essa primeira informação nos permite utilizar aquele teorema de mecânica quântica de que, se dois operadores comutam, você pode escrever os autoestados dos operadores de forma a serem autoestados simultâneos dos dois operadores. Então, você pode escolher uma forma de escrever Ψ, tal que Ψ seja autoestado do hamiltoniano e do operador de translação, com algum alto valor aqui que vai depender desse parâmetro Rzão. E por essa segunda propriedade, a gente sabe que, primeiro, como eles comutam, significa que esse alto valor pode ser, para R mais R', pode ser escrito como produto do alto valor para R e do alto valor para R'. Então aqui já está ficando com cara de exponencial, de certa forma, né? Porque a gente sabe que a exponencial de uma soma é igual ao produto das exponenciais. Mas vamos mais adiante para poder provar em mais detalhes que isso seja verdade.
Então, aqui está repetida a informação que a gente tinha antes, que a gente pode escolher as autofunções ou autoestados para serem autoestados simultâneos do hamiltoniano e do operador de translação. E que o alto valor, segundo uma translação, tem que se compor dessa forma. Então a gente sempre pode, como eu falei, escrever esse operador aqui, esse alto valor aqui, na forma exponencial. Sendo que essa exponencial a gente escolheu escrever como exponencial de 2πi xi. Poderia ser exponencial de alfa, simplesmente. Mas dessa forma vai ficar mais conveniente logo mais. Repara que aqui a gente ainda não provou nada sobre xi. A gente não sabe se xi é um número real ou não. Como eu vou mostrar, essa é uma parte complicada da prova, na realidade. A gente vai provar para o caso específico de condições de contorno periódicas. Então, você tem que a posição R, que é o vetor R, que é o índice desse operador, pode ser sempre escrito na forma de uma soma de um múltiplo inteiro de vetores da base. Isso é uma definição da rede de Bravais. E o R é um vetor da rede de Bravais. Ora, se o índice de uma soma de vetores é o produto, se o alto valor de uma soma de vetores é igual ao produto dos autovalores, o alto valor associado a um elemento da rede de Bravais qualquer vai ser o produto dos autovalores para 1, A2 e A3, 1, A2 e A3, potência enésima, enésima 1, enésima 2, enésima 3. E repara que cada um desses 6 é escrito como uma exponencial, né? Isso daqui eu estou pegando para o caso específico de vetores da base. Então, eu substituindo aqui dentro, eu vou encontrar o x, a condição sobre x, para que essas condições que foram demonstradas matematicamente sejam verdade. Vamos fazer isso. O que eu vou ter é que aqui dentro eu vou ficar com E elevado a 2πi x1 vezes n1 mais x2 e assim por diante, né? x1 vezes n1 eu vou escrever, ou x1, n1, x2, n2, eu vou escrever como k escalar r. Então estou definindo um k agora, tá? Que tal que ele vezes escalar r seja igual a x1, n1, 2π e assim por diante, tá? Não é muito difícil perceber que o K, no fundo, vai ser x1 vezes b1, x2 vezes b2, x3 vezes b3. De onde eu tirei isso? Da definição de que b1, b2, b3 são os vetores da base da rede recíproca, tais que o produto escalar de um b qualquer com um a qualquer vai ser uma delta, ou seja, só vai ser não nulo se o i e o j forem o mesmo, vezes 2π. Repara que se eu escrever k dessa forma, com x1, b1, x2, b2, x3, b3, esse k vezes um r qualquer vai me dar x1, n1, 2π e assim por diante. Não é muito difícil fazer essa conta. E o operador translação aplicado numa função de qualquer, que vai dar esse alto valor aqui, CR, vai, no fundo, te dar esse pré-fator elevado a IKR. Repara que psi de R mais Rzão ser igual a R IKR vezes psi de R era a segunda forma do teorema de Bloch que a gente discutiu. Vou voltar lá para a gente ver.
Tá aqui, essa forma aqui do Teorema de Bloch. Então está demonstrado o Teorema de Bloch. O que não está demonstrado é que necessariamente x e seja um número real. Isso não está garantido aqui, né? A gente vai mostrar que o xi tem que ser real se a condição de contorno for de Born e von Karman, ou seja, condição de contorno periódica. Vamos ver. A condição de contorno periódica te diz que se você andar por um número inteiro, a gente está escolhendo uma forma especial de botar essa condição de contorno periódica, dizendo que um número inteiro muito grande de vetores da base, depois de você andar esse número inteiro muito grande, você volta a função de onda a ela mesma. Isso, então significa que o vetor que conecta uma borda a outra da minha célula, da minha supercélula, que é essa célula que se repete, ela é conectada, por exemplo, por nx a x, na direção x. Mas a gente viu que essa translação tem que equivaler à multiplicação por essa fase. Isso foi o Teorema de Bloch. Isso vai me dar uma condição sobre essa fase que ela tem que ser igual a 1, né? Porque comparando essas duas equações. De modo que exponencial de 2π i ni xi tem que ser igual a 1. Isso, obviamente, vai me dar uma condição sobre xi, que xi tem que ser um número racional da forma mi sobre ni. Como é que eu sei disso? Porque ni corta com esse ni aqui, e você vai ficar com mi sendo um múltiplo inteiro de 2πi. Os k's, então, vão ser o vetor k vão ser conjuntos mi sobre ni vezes os vetores da base da rede recíproca bi. Então aqui é uma condição de discretização do k. K deixa de ser um número real qualquer. E não só, antes não era nem provado que ele seria um número real qualquer. Ele passa a ser um vetor que seja um vetor da base da rede recíproca multiplicado por um fator mi sobre ni, onde mi sobre ni é um inteiro pequeno, menor que 1. Se for maior do que 1, né, se mi for maior do que ni, você já está começando a olhar k's fora da primeira zona de Brillouin. Repara também que essa discretização em 3 dimensões dá origem a elementozinhos de volume, são os elementos mínimos ocupados por cada estado K permitido, dado por esse produto triplo, né? Esse é o volume desse ΔK. Então esse ΔK ele é inverso no volume da célula que você está trabalhando, no volume N1 A1 vezes N2 A2. Tem que lembrar que isso aqui são vetores, vetor e assim por diante. Produto escalar. Entenderam? Então essa é a parte que realmente é mais complicada, ela requer essa condição de Born e von Karman. Se você não for utilizar a condição de Born e von Karman, essa prova pode ficar mais difícil. E no caso geral, xi pode, inclusive, para uma condição de contorno qualquer, ser um número complexo. Isso é algo que a gente pode discutir em mais detalhes depois. Mas não é o caso de mais interesse. O caso de mais interesse é o caso em que a gente está olhando muito longe das condições de contorno, em que não importa os detalhes da condição de contorno.